Ah, agora foi, acho que eu consegui entrar. Você dá uma olhadinha para mim, Miriam, e vê para mim se é, a imagem tá boa e o som também, ele tá bom. Por favor. Deixa eu ver aqui. Opa. Por gentileza. Eu vou chamar aqui. Eu vou chamar você aqui, peraí. Para você poder aparecer. Aí você me fala por aqui. Cadê aqui? E aí você faz aquilo que eu te pedi. Que você não tá aparecendo aqui. Peraí. Ô, meu pai amado. Pronto. Eu achei você aí. Já chamei, Miriam. Tô só esperando o seu sinal, tá? Para me falar como que tá a imagem. Se a imagem tá boa, se a imagem tá ruim. Ó, o Paulinho apareceu aí. Então eu preciso que me dê um retorno. Se o som tá bom, se a imagem tá boa. Opa. E só para me dar esse retorno aí, Miriam. Deixa eu só ir lá. Só um minutinho, pessoal, que eu já apareço aqui. Eu só vou ali arrumar uma outra coisinha, tá bom? Já apareço. Opa, voltei. Agora sim. Agora tá tudo ok. Bom, deixa eu ver aqui. Uma coisa. Oh, apareci, pronto. Bom, vamos começar essa live? Rapidinho. Me ajuda, pai. Vamos lá. Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. Meus queridos e amados amigos e colegas aqui das redes sociais. Hoje eu venho aqui fazer uma live diferente. Eu já gravei um vídeo e já publiquei lá no meu canal do YouTube e também nos grupos da Igreja Evangélica Sinos de Belém, Missão das Primícias. Há uns dias atrás, o irmão Ben aqui recebeu uma intimação. E os irmãos já viram aí alguns vídeos meus, perscrutando, inquirindo, querendo saber quem que estava movendo uma ação, né? A minha pessoa. Eu confesso que eu pensei em vários líderes religiosos. Vários. Menos nos irmãos, ou seja, na direção da Igreja Evangélica Sinos de Belém, Missão das Primícias. E o porquê isso? Porque eu não cogitava a Sinos de Belém.
Porque eu passei por essa denominação, gente. Eu passei por essa igreja. E eu sei as qualidades, as virtudes e os valores desse povo das Sinos de Belém. Tanto é que no dia 23 de dezembro de 2023, esteve eu e a minha esposa lá e conversamos com o missionário Josias. Foi um momento maravilhoso. Bom, agora você vai entender, né? Por orientação da minha advogada, o meu outro advogado não pôde estar presente lá no primeiro DP da Polícia Civil aqui da Praça da Sé, por motivos particulares, um excelente advogado também, mas por orientação da doutora Sueli, uma excelente advogada, foram me orientado obrigado, Paulinho, a fazer um pedido de retratação, um pedido de perdão, não é? Remorso não, porque remorso você faz aquela coisa ali de imediato, daqui a pouco você está fazendo de novo. O que tem que acontecer é o arrependimento, né? Então, nessa noite, né, porque assim nós somos seres humanos, e todo ser humano falha, e eu falhei. Escuta só, eu não tenho o hábito de reaver os meus vídeos, as minhas lives, ok? Eu gravo aqui, ao vivo, sai e já posto lá no YouTube. Mas eu não fico ali olhando e tal, né? Mas do que se trata, irmão bem? Trata-se daquele ritual, não é? Judaico-cristão ou judaico, onde as igrejas fabricam a Arca da Aliança ou Arca do Concerto e trazem para o centro da nave, para o centro da igreja, para ali desenvolver o conceito, a crença e a fé, é um motivo de crença, de que o Espírito do Senhor está ali presente. Ok? A problemática disso tudo e a questão é que muitas denominações vêm fazendo isso. E os irmãos das Sinos de Belém vão concordar comigo. Vem fazendo isso de forma bem exploratória. Vem fazendo isso de forma bem banal. Não é o caso das Sinos de Belém. Eu vou explicar para vocês. Por isso que eu falo, a gente erra. Quem nunca errou, não é? Em sua narrativa e tal. Vamos lá. Pedido de retratação. Por meio desta, eu, irmão Ben, o Lekram Alahar Sejnen, de origem judaica, venho pedir perdão e desculpas à instituição evangélica Igreja Sinos de Belém, Missão das Primícias, por ter causado o desconforto e até ofensas à igreja, aos seus líderes, mensageiros e ministros. Aqui o meu perdão ao mensageiro, ao missionário, na verdade, ao ministro Nelson, ao irmão Kleber, aos mensageiros titulares, aos seminaristas de segundo grau, aos iniciantes, às iniciantes mulheres, às seminaristas, às reverendas, aos ministros, aos missionários e aos presbíteros. É um povo que eu amo de forma especial, porque eu já passei por essa denominação. Mas hoje eu quero falar sobre perdão. Peço perdão
ao corpo, à membrasia, aos membros, em geral, por ter usado palavras que não condiz com a ética, com os princípios, com os valores, com a crença e com o fervor dessa comunidade. Igreja Sinos de Belém, Missão das Primícias. Por ter comparado, peço perdão, a outras denominações que divergem, que distanciam e muito do Evangelho de Jesus, das palavras de Jesus. Por ter comparado a outras denominações o que diz respeito ao trazer a Arca da Aliança para ser venerada no altar de suas igrejas. O que não concordei de forma exegética, falando como está escrito na palavra de Deus. Em Jeremias 3,16, não é o caso, tá? Não vem ao caso. Esse não é o mérito da questão agora, ok? Eu não estou sendo processado por ter feito críticas exegéticas à Arca da Aliança ali. Eu não estou sendo processado por isso aqui, ó. Porque na palavra de Deus está escrito em Jeremias 3,16, não é? Em hebraico. Vechaya kiteribu uferiten baretz ba'amin ha'remar Yahver Adonai Neum Yomeru lo Yomerum od Aaron Yahver Adonai Biriti velor Yaler levar velor Ezequiru velor e fecodur velor Yeser od. Isso é o hebraico. Jeremias 3,16. E diz esse texto do hebraico, transliterando para o nosso português, diz assim: e sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca do concerto do Senhor, nunca mais se dirá. Quem está dizendo isso é Deus. Nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isto não se fará mais. É uma ordem expressa, direta, imperativa de Hashem, o nome do Yahvé, do tetagrama, do Eterno, do Deus de Israel, do Deus dos judeus, do Deus criador dos céus e da terra. E é uma ordem expressa para israelitas, para judeus, e não para cristãos. Mas, como volto a enfatizar, esse não é o mérito da questão, ok? O mérito da questão, quando eu li o inquérito que me chegou, que a advogada conseguiu, realmente foram palavras um pouco, digamos, exasperadas, com falta de respeito, que machucam, não é? Palavras direcionadas ao missionário que estava dirigindo a campanha ali na matriz. Palavras, por exemplo, como quando o missionário disse: vamos ficar de pé, venha, Senhor, entre para a sua casa, seja bem-vindo, Deus. Ele disse isso, está lá no inquérito policial, quando os irmãos trouxeram a arca para dentro da igreja. Então, ao meu ver, não é? Dentro dessa passagem que eu acabei de ler para você, Jeremias 3,16, a minha visão didática, a minha visão como um estudioso do hebraico,
a minha visão como um estudioso das escrituras hebraicas, da Taná, dos livros proféticos, da Torá. Naquele momento, eu achei aquilo um despautério. Naquele momento, me deu, no calor das emoções, eu falei algumas coisas. E quando você lê no inquérito, você fala, meu Deus, como eu fui capaz de fazer isso? Vou explicar para os irmãos o porquê que me causou aquela indignação. E eu fiz 1, 2, 3 lives lá, expliquei por que o Uzá morreu, tal, influenciado por Davi, pá, aquela coisa, a Arca da Aliança, não pode mais pensar nela, trazer para o coração e nem fazer de novo, né? E o que muitas igrejas, denominações têm feito hoje é a Arca da Aliança. Deixa eu te contar uma coisa. Quando Yeshua, para alguns Yahusha, né? Aí depende do hebraico paleolítico, Yahusha, Yeshua, ou Jesus, como você conhece. Antes de Jesus nascer da Virgem Maria, irmãos, prestem bem atenção, me compreendam, tá? Antes de Jesus nascer, esse segundo templo, levantado por Herodes, em Jerusalém, onde eu estive lá, onde eu visitei, onde eu orei, tive uma experiência muito grande com Jesus no Monte das Oliveiras. Esse Jesus, esse templo, o segundo templo, que conforme diz no Brit Hadashah, no Novo Testamento, em que os pais perderam, Miriam e Yosef, Maria e José, perderam o menino Jesus lá no templo. E quando foram procurá-lo depois, acharam ele dentre os anciãos, ou os sacerdotes ali, né, conversando, falando, né, e eles maravilhados com a sabedoria do menino. Esse templo, nesse exato momento, antes do nascimento de Jesus e até a sua morte e ressurreição, dentro desse templo, no Santo dos Santos, lá no santuário, onde o sumo sacerdote, Gadol, entrava uma vez ao ano. E se estivesse em pecado, talvez pudesse morrer e o povo arrastava. Ou enfim, há várias vertentes sobre isso. Mas esse Santo dos Santos, onde ficava e deveria estar a Arca do Concerto, a Arca da Aliança, com o cajado florido de Arão, com as tábuas da lei, as 10 palavras, ou como você conhece, os 10 mandamentos, e os pães asmos e o maná, essa arca já não existia mais. Ela já não estava mais lá no segundo templo, em Jerusalém, no tempo de Jesus, quando criança. Eu te pergunto, por que ela não estava mais lá? Irmãos, sabe por que essa arca não estava lá? Porque séculos antes de Jesus nascer, o Eterno já havia dito isso daqui. Ve'haya ki tirebu uferiten ba'aretz ba'yamin ha'chemach yariver neum yomiru lo, ou lo yomirum odiaron yariver viriti velo yaler levar velo izekiru vo velo ifekudu velo yaser od. Ou seja, e sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá: a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração. Há uma proibição direta, divina do céu, para não pronunciar mais a arca da aliança do Senhor. E há uma proibição direta de ela não fazer mais parte do coração humano, do centro das emoções, coração, mente, para não lembrar dela. Nem dela se lembrarão, e nem a visitarão. Isto não se fará mais. Então, ocorreu de ela ter se perdido, e não terem achado, e ela não ter
voltado ao Santo dos Santos. É como que se passasse a ser um objeto de maldição. Você compreende isso? Então houve uma proibição direta e os judeus e os descendentes dos levitas, o sumo sacerdote, naquele tempo, Anás, Caifás, todo mundo respeitou essa ordem de Deus. E nem se tiveram o trabalho de procurar para colocar lá de novo. O tempo passa, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, e a gente vê algumas denominações refazendo, tentando refazer, reconstruir esse objeto, esse baú, né? Tão sagrado para o povo judeu, que já foi um dia. Simbolicamente, representa a presença de Deus, sim. Mas, se você crê nas Escrituras, se você crê na palavra de Deus, e que Deus falou pelo profeta Jeremias, por que você vai fazer? E hoje em dia, a maioria das denominações o fazem. Vai lá, manda o marceneiro, né? Fazer do jeito que quer, do tamanho que quer, e põe lá. E eu sei, todos nós vemos aqui, que a maioria das denominações fazem isso para induzir as pessoas a colocar dinheiro lá dentro. A campanhas disso, daquilo, outro. E promessas de cura, essas coisas. Tal. E quando eu vi isso dentro das Sinos de Belém, eu como um ascendente de judeu, eu como um estudioso, como um teólogo, eu como alguém que ama as Escrituras e ama esse Deus maravilhoso, eu fiquei sim, gente, fiquei chocado. Repito, eu sou um ser humano. Fiquei chocado porque só quem passou pelas Sinos de Belém vai entender, vai compreender o que eu quero passar para você. Você já teve uma experiência muito forte, muito profunda com Deus? Já teve? Você já viu uma senhora, uma mulher idosa de uns seus 68 anos, vizinha sua da sua rua? Você já viu uma senhora diagnosticada com um tumor canceroso maligno no cérebro? E de repente, a sua vizinha, que nunca foi na sua igreja, recebe um convite e vai naquele dia. E naquele dia, chega de Israel uma missionária, uma reverenda chamada Reverenda Miriam. E essa Reverenda Miriam, a igreja lotada, e foi até eu que abri o culto para ela. E quando ela entra, passo o microfone para ela, ela cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, todo mundo. Em menos de 3 minutos, antes de começar a pregação, ela aponta o dedo para essa senhora, que ela nunca viu na vida. Naquele tempo não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha Messenger, não tinha rede social para fuçar os dados das pessoas e saber membro, tal, parente está doente ou não, como muitos fazem hoje. E a reverenda Miriam apontou para ela e disse: Jesus me revela que a senhora tem um tumor canceroso no cérebro. Gente, como isso pode ser possível? E é possível. Eu sei o que é o dom da revelação de fato e verdade. E pessoas ungidas por Deus de fato e verdade. Ela pediu para aquela senhora se levantar, a senhora se levantou, ela desceu e ela simplesmente colocou as mãos sobre a fronte aqui, a testa daquela senhora, e disse: ser curada em nome de Jesus. Vai embora, câncer. Imediatamente, aquela senhora começou a vomitar e saía. Eu sou da saúde, eu sei muito bem. A gente, quando trabalha na saúde, aqui no Hospital das Clínicas, no hospital de referência, a gente faz curso lá. E a gente anda, tem, né, o laboratório, tem a faculdade de medicina, e a gente vê as doenças, fígado, coração, a gente vê o tumor canceroso conservado em vidro. E eu vi
que aquilo era um tumor canceroso, uma espécie de couve-flor saindo com sangue, com pus, do nariz, da boca, por tudo quanto é lugar, saiu bastante. Lembro que a irmã Yolinda, a esposa do irmão Fernando, correu com um lençol para cobrir aquilo, para limpar, para ajudar, para limpar aquela mulher. Bom, foi um milagre instantâneo que eu vi ali. Sabe aonde? Dentro da igreja Sinos de Belém, Missão das Primícias. É por isso que eu fiquei chocado com essa questão da arca. Mas o tempo demora às vezes para a ficha cair. E hoje eu sei que a igreja fez uso disso, mas como um ato de fé, uma questão simbólica, e não para explorar a fé dos irmãos, das irmãs da igreja. Bom, com base e fundamentação nesse texto, e dentro de seu contexto único e exclusivo para os judeus e não cristãos, e respeitando a ordem de Deus, eu fiz críticas às minhas lives. Sim, e me exagerei ao ver a igreja fazendo o contrário do que ordena Deus na Bíblia, a qual se diz tão fiel, e eu creio que seja, e que os irmãos são fiéis à palavra de Deus, sim. Jamais, ministro Nelson, irmão Kleber, missionário, irmãos e irmãs das Sinos de Belém, jamais tive intenção de caluniar, de difamar, de injuriar a igreja e seus líderes e membros, uma vez que pertenci a essa instituição, cujos valores reconheço e cuja a contribuição espiritual, crescimento e evolução em minha vida foi importantíssimo. Como já fiz também 2 lives de homenagens ao Jota, ou ao missionário Josias. Por ter ajudado a minha família lá no Lausanne, quando eu morei na Rua Geneve, número 115. Ano passado, quando eu e minha família, a mãe, que já partiu para Deus, ele, o missionário Josias, nos ajudou muito. Eu não sou daqueles que cospem no prato, não. Não sou ingrato. Mas no momento de análise exegética, didática, em meio ao comércio e exploração da fé em geral em outras denominações, quando eu vi aquilo dentro das Sinos de Belém, eu não acreditei. No mesmo tempo e momento em que outros estão fazendo, simplesmente para iludir, para enganar, para explorar a fé das pessoas. Eu realmente não me contive ao ver que aquela igreja onde eu estive, onde eu tive experiências com Jesus, com o Espírito Santo, uma igreja de um povo humilde, simples, irmãos e irmãs de oração, de caridade, de bondade, agora estarem fazendo o que as empresas evangélicas fazem, a revelia, a torta e a direita, com esses símbolos judaicos, diga-se de passagem, só para fundo de tirar dinheiro, prometer curas, milagres, libertações, etc. Isso é o que eu pensava naquele momento, tá? Quando eu vi aquilo, ok? Mas hoje eu sei que isso não procede, tá bom? Ai, ai. Foi essa a impressão que eu tive. E peço desculpas e perdão. Eu já retirei todos os vídeos do YouTube, do meu canal, Reflexões da Alma, no que diz respeito à Igreja Sinos de Belém, Missão das Primícias, orientação do advogado, da advogada. Até mesmo minhas homenagens, uma pena, né?
minhas homenagens que fiz ao missionário Josias. Bom, reitero e reafirmo aqui o meu amor aos irmãos e o meu pedido de desculpa e perdão. E como já dito em outras lives recentes minhas que fiz, que não há ministério espiritual que eu possa indicar melhor no mundo de hoje do que a Igreja Sinos de Belém, Missão das Primícias, e a Igreja Congregação Cristã no Brasil. Eu termino essa live citando Jesus Cristo e o apóstolo Paulo. Evangelho de João, capítulo 13, e versículo 34, diz assim em grego: Etoten kaiten didomi, etoten kaiten didomi remin rina, agapate alelos katos egapesa, rimas rinakai rimeis agapate alelos. Ou seja, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, exatamente conforme eu vos amei. Que também vós ameis cada um a vós outros, irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 18, e versículo 21 e 22. Em grego: Tote proseiton ho Petros eipenauton kyrie posakis. Camartenseis eis emerro adelpos moukai aspeson autonreus riptax. Então Pedro, aproximando-se-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Eu lhe perdoe. Até 7 vezes. Legei autonho Jesus ou golego sou reos reptaques ala reons repdomen contaques. Repta. Respondeu-lhes Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 1 Coríntios 6, do 1 ao 6. Ousa algum de vós, tendo uma queixa contra outro, ir a juízo perante os injustos? E não perante os santos? O apóstolo Paulo está questionando se existe alguma queixa, alguma rusga, alguma farpa, algum desentendimento, alguma contrariedade de ideias, de pensamentos, de opiniões, seja lá qual for o problema. Vocês vão levar o irmão até os ímpios, até os injustos, ou melhor, até aqueles que não fazem parte do corpo de Cristo? Não existe santos, anciãos, não existe sábios entre vocês para vocês resolverem isso? Vocês são representantes de Deus. Você vai levar o nome da sua denominação para um processo? Você vai levar um irmão seu para ser processado? Ou é melhor você ligar para o seu irmão, ligar para fulano, mandar mensagem, mandar um WhatsApp, conversar direitinho, tal? Ô irmão, eu acho que não foi bem colocado aí a sua opinião, não foi bem pontuado aí, isso está nos ofendendo, está nos machucando. O irmão, dá para reparar isso aí? Seria tudo mais ameno, seria menos exposto à própria igreja. Delegados de polícia, com todo respeito ao delegado, à Polícia Civil, ao Estado, com todo respeito ao Ministério Público, mas seria menos exposto à própria igreja. Irmãos, nós somos irmãos em Cristo. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, constituís como juízes deles os que são de menor estima na igreja.
na igreja? Para vos envergonhar, o digo. Será que não há entre vós sequer um sábio que possa julgar entre seus irmãos? Mas vai um irmão a juízo contra outro irmão, isto perante a incrédulos. Quem está dizendo isso é Paulo. É claro que na minha primeira live, o irmão das Cenas de Belém me mandou um texto muito bonito, muito bem elaborado, com a palavra de Deus, com Hebreus, tal, falando da arca, tal. E ele até disse que era como forma simbólica. Mas aí já tinha ido. E eu fui assistindo mais campanhas das Cenas de Belém, com a arca, como mensageiro, como missionário. Eu fiquei mais indignado ainda. Eu sou um ser humano, eu sou um homem. E eu falho também nas minhas opiniões. Se eu falhar com você, se eu te machucar, se eu te ofender, entre em contato comigo. Eu peço perdão, eu reparo. Ok? Muito bem. O Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se possível for, tendes paz com todos os homens. Se possível for, tendes paz com todos os homens. É por isso que eu termino essa live, claro, emocionado, com o coração compungido e pedindo perdão, sim, aos irmãos da Sinos de Belém. Entendendo, porque quando você está aqui falando, é uma coisa. Depois, quando você para, quando eu vi um inquérito e eu vi as palavras que eu proferi, eu falei, meu Deus do céu, não sei nem explicar, não tem nem justificativa isso. É óbvio que qualquer pessoa sentir-se-ia ofendida, difamada, injuriada, mas a gente não pode orar por Deus, né? Mas a intenção não foi essa, eu repetia várias vezes, não estou atacando a igreja, mas indiretamente estava assim, pelo que eu vi lá, as minhas palavras, no inquérito policial. Então é isso. Eu peço perdão aos irmãos da Sinos de Belém, que eu amo tanto, e ainda espero sim, um dia estar aí, na matriz, está bem pertinho aqui da minha casa, a matriz, e está no monte com os irmãos. Porque de todas as denominações, né, sempre quando falece um irmão que eu conheço do meu tempo, de 88 a 92, 93, geralmente são pessoas do Lausanne Paulista. Então, quando um deles parte para o Senhor, eu vou lá. E eles me conhecem, eles me abraçam da rede social, uns lembram da minha pessoa. E é muito emocionante. Eu vou dizer que eu não é porque eu estou sendo processado não, tá? Eu reconheço aqui as minhas falas pesadas que eu tive em relação à arca. Tá? Tentei explicar aqui de um jeito, né? E tanto é que essa transmissão que eu estou fazendo agora, eu estou fazendo fora da orientação da advogada, tá bom? É porque eu sinto de falar. Posso me prejudicar? Posso. Os irmãos podem printar tudo de novo, mandar lá? Pode. Mas está tudo certo, eu estou sendo sincero. Então, eu vou falar uma coisa que eu sempre falo nos velórios. Eu nunca vi crente no mundo igual crente da Sinos de Belém. Deus fez a receita e guardou para ele. Não tem. Então, houve sim uma confusão da minha parte. Uma ótica bem prejudicada. Uma narrativa bem prejudicada em relação à Arca da Aliança, nas Sinos de Belém. Que não foi feito para explorar a fé de ninguém, para tirar dinheiro de ninguém, nada disso. Mas como um símbolo, não é? Enfim. Mas, como eu disse, isso não é o mérito da questão, não. O mérito da questão foram as palavras que foram proferidas. Eu peço desculpa e peço perdão. E eu espero que os irmãos abracem esse meu pedido de desculpa, esse meu pedido de perdão. Deixa eu contar uma coisa. Espera só um minuto que eu vou... Bom, houve no dia 23... Estou falando isso sim em orientação da minha advogada, tá? Mas se eu estou sentindo de falar, eu tenho que falar. Não é verdade?
no dia 23 de dezembro de 2023 mesmo. Eu estive aí na matriz com a minha esposa. Fomos recebidos pelo ministro Nelson, fomos conduzidos até o missionário Josias, que nos abraçou com muito carinho, com muito amor, orou por nós ali. Ficamos felizes, né? Assistimos um pouco do culto e depois tivemos que sair às pressas, porque faleceu uma pessoa. Era noite de Santa Ceia, se eu não me engano. Mas deixa eu te contar uma coisa. De 1993 até 2023, olha quanto tempo passou. Eu deixei de ser seminarista, né? Fui para um seminário de teologia na Serra da Cantareira. Me formei na teologia cristã, na teologia evangélica, porque a hebraica eu já tenho. Bom, casei, tive filhos, hoje tenho netos, sou avô. Mas quando eu estive nas Sinos de Belém, só para você ter um pouquinho de entendimento sobre perdão. Quando eu estive nas Sinos de Belém, e eu vou pedir para que não levem isso adiante. Isso fica aqui, registrado aqui. Mesmo porque esse irmão está velhinho, está bem velhinho. E o motivo pelo qual eu não vou nem citar o nome dele, porque já está resolvido. Mas só para você ter uma ideia de perdão. Eu tinha entre 16 ou 17, acho que 17 anos, se não me engano. Hoje eu estou com 50, 17 ou um pouco mais. Novinho de tudo. Eu lembro que era um sábado e no domingo era a Santa Ceia. Fui eu, mais outros irmãos, também não posso citar o nome, né? Que também já é casado. Enfim, essa era a época do mensageiro Emerson. Era a época do mensageiro Emerson. Eu vou te dar um conselho, nunca faça mal para ninguém. Nunca agrida ninguém fisicamente. E agressão grave. Nunca faça isso. E vire as costas e trate como se não fosse um nada, porque isso gera problemas psicológicos que a pessoa carrega. De 93 a 2023, isso ficou na minha mente e eu casei, consegui me formar, filhos, netos, mas isso ficou. Eu falei, eu tenho que resolver isso. A minha ida na Sinos de Belém, na matriz, no dia 23 de dezembro de 2023, não foi apenas para ver o missionário Josias, não foi apenas para matar a saudade. Era algo aqui comigo mesmo, aqui. Eu tinha que resolver isso. Eu tinha que ver a pessoa. Eu tinha que segurar na mão da pessoa. Eu tinha que olhar nos olhos da pessoa. Eu tinha que sentir que realmente eu perdoei aquele homem. Aquele homem que me agrediu dentro da sua casa. Então, isso é só para ficar claro a questão do perdão. E daquele dia em diante, eu pude viver suave, viver livre. Você precisa encarar aquele que te ofendeu ou aquele que te agrediu. Não importa. Leve, médio, grave, de perto. Você precisa vê-lo, pegar na mão, saudá-lo com a paz do Senhor, mesmo que ele não lembre. Ele não lembrou porque ele está velhinho. Que ele não lembre. Mas você precisa sentir que a força negativa da agressão, do mal-estar que causou, foi embora ali. Que realmente você perdoou. Então,
Isso eu não contei para ninguém e nem a minha esposa sabe. Alguns irmãos sabem, muito poucos irmãos. Mas foi resolvido. Graças a Deus, eu estou bem comigo. Graças a Deus. Eu sinto que perdoei. Não precisei pegar, olha, lembra do que você fez comigo lá na sua casa? Você lembra, papapá? Não, preciso. A pessoa está idosa. Sabe o que eu senti por esse irmão? Eu senti fraternidade, eu senti carinho, eu senti amor, eu senti misericórdia. E está tudo certo, está tudo bem. Mas eu precisava disso. Agora, já pensou se naquele tempo, ou ainda hoje, eu fosse mover um processo contra ele, contra a igreja, pelo que ele fez? Eu teria que chamar o outro irmão que estava na casa dele, incomodar esse irmão, também casado com a sua família. O outro irmão não dá para chamar porque ele morreu, que era o mensageiro Emerson. Mas isso já passou. Então eu termino essa minha live destacando essa força, esse poder do perdão, e peço perdão aos irmãos das Silas de Belém, Missão das Primícias, ao Kleber, ao ministro Nelson, ao missionário Josias, ao missionário cujo nome eu nem sei direito, que conduziu a campanha da Arca, às reverendas, aos mensageiros, aos seminaristas, aos ministros e também às missionárias. E eu espero sim, eu almejo sim, tenho esperança, espero sim de ser recebido lá na matriz com muito carinho e com muito amor, porque nós somos seguidores de Jesus. E o céu não é para um, para outro, aquilo. O céu é para todos nós, e esse mesmo céu que os irmãos almejam, eu também almejo. Portanto, termino essa live agradecendo a Deus e, sabe, a gente sempre tem que aprender com os nossos erros também, não é? Sempre. As coisas acontecem na vida da gente, não é para derrubar, para afundar, não. É para você desenvolver um pensamento, um aprendizado, ok? Não é bom aprender errando, mas eu sou um ser humano e eu também erro. Então eu termino essa live e peço que os irmãos me compreendam e que Deus abençoe os irmãos da Silas de Belém. Se os irmãos quiserem continuar com o processo, tá tudo certo, vamos ver no que vai dar. Que Deus abençoe, ok? Só peço que os irmãos me perdoem. Enfim, que Deus abençoe a todo mundo. Boa noite e até a próxima live. Agora eu estou mais aliviado. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês.